Versículo de número 34. Quantos encontraram, posso dizer amém? Amém. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ionisha e gálbano, estas especiarias e o incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Vamos ler mais um versículo para nós completarmos a leitura. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 8. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 8. Quantos encontraram, possam dizer amém? Amém. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém? Você pode tomar o teu assento nesta noite, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Só quem crê que o Senhor tem uma palavra para a tua vida, cutuca o irmão que está do teu lado e diga assim: Deus vai falar conosco nesta noite. Aleluia. Aleluia. Diga para ele, fique prepara, porque Deus tem uma palavra para você. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, irmãos, estou um pouco cansado, a garganta estourou, mas eu estou feliz porque se tem uma das coisas que eu gosto de fazer na vida é pregar a palavra do Senhor. Para isso Deus, irmãos, me resgatou. Para isso Deus assim me tirou do mundo que eu vivia quando eu era um jovem de apenas 16 anos de idade. As coisas na minha vida começaram a acontecer de uma forma muito prematura, muito rápida, aleluia. E nós, quando estávamos apenas com 13 anos de idade, tivemos, irmãos, um curso infeliz e acabamos, irmãos, adentrando para o mundo do espiritismo e ficamos, irmão, dos 13 até os 16 anos de idade, mergulhado no mundo do espiritismo. Fizemos algumas coisas que nem eu faço questão de lembrar e muito menos falar, mas eu louvo a Deus porque quando eu estava com 16 anos de idade, meu Jesus, irmãos, me arrebatou daquele mundo que eu vivia tão miserável e disse diretamente para mim: farei de ti um pregador da minha palavra. E eu lembro que há 23 anos atrás, quando o meu Cristo falou comigo, ele disse: meu filho, tu vai colocar os teus pés em tantos lugares que tu nem imagina aonde eu vou te levar. E hoje, irmãos, eu louvo a Deus porque Jesus tem cumprido o que ele prometeu. E o que eu mais gosto de fazer na vida é falar desse Cristo poderoso, aleluia, que tem poder para mudar a história de uma pessoa. Você crê que ele pode mudar a história de você nesta noite? Dá um prato de vitória, aleluia. Aleluia. Suportar o dia mau. Quando, irmãos, o tema deste congresso é o tema do meu segundo CD, que nós temos de mensagem pela misericórdia, temos 4 trabalhos, né, irmãos, que Deus nos concedeu. E o nosso segundo trabalho, irmãos, que nós fizemos foi subordinado a esse tema: revestidos de toda a armadura de Deus. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve a carta aos Efésios, ele escreve essa carta, irmãos, a uma igreja que no coração de Paulo tinha um lugar especial por causa da guerra que era travada em Éfeso. Quando Paulo, irmãos, ele abre aquela igreja de Éfeso, Paulo vendo, irmãos, que os moradores daquela cidade eram, irmãos, moradores idólatras e voltados para o culto pagão, porque afinal de contas
contas, quando nós estudamos a mitologia, irmãos, da Grécia, a mitologia antiga, nós sabemos que Éfeso era a capital da deusa Diana, aonde, irmãos, todos os dias milhões de pessoas adentravam naquela cidade para visitar o templo de Diana, para levar, irmãos, sacrifícios à deusa Diana ou à deusa Artemis, como você preferir, de comprar dos ouríveis daquela cidade uma miniatura, aleluia, da esfinge daquela deusa. E Paulo, quando ele entra naquela cidade, vendo, irmãos, que o trabalho ali seria árduo para convencer aquelas pessoas que eles estavam no caminho errado. Eu creio que você lembra da prisão de Paulo e Silas, quando ele expulsa o demônio de uma jovem daquela circunviança, e eles são presos por causa de um bem que eles fizeram. Por quê? Porque o povo daquela cidade não estava interessado em ter a descoberta de um Deus, um único Deus, porque afinal de contas eles aprenderam, cresceram e viveram no politeísmo. Quando Paulo, irmãos, começa aquele trabalho, ele precisava seguir as suas viagens missionárias, e alguém tinha que ficar ali a cargo, irmãos, da obra do Senhor. E quem Paulo então olha para colocar ali? Algo que me chama muita atenção, que Paulo tinha na sua embaixada algumas pessoas experientes, algumas pessoas já, irmãos, maduras na fé, algumas pessoas que já tinham provado a sua fidelidade e a sua eficiência no ministério. Mas Paulo, irmãos, não coloca nenhuma daquelas pessoas ali para cuidar da igreja. Quem que Paulo escolhe então, pastor? A história nos diz que Paulo, ele escolhe um jovem, filha de uma, aleluia, de uma das suas membros que ele ganhou. O nome daquele jovem era Timóteo, um homem menino que, aleluia, se criou, irmãos, ali, sendo discipulado pelo apóstolo Paulo. Enquanto, irmãos, eu, estudando alguns anos atrás, eu vi que Paulo havia colocado Timóteo em Éfeso, podendo colocar alguém mais antigo. Eu, irmãos, que gosto de vez em quando fazer umas perguntas para Deus. Eu digo: Deus, por que um jovem e não uma pessoa mais experiente para uma obra de tanta magnitude, para uma obra de um porte tão grande? Por que então que o apóstolo Paulo colocou um jovem e não pegou alguém com maior experiência? E sabe o que o Espírito Santo de Deus me falou naquele dia? Ele disse: olha, meu filho, a composição certa para vencer o reino das trevas é juntar a experiência dos mais velhos com o vigor da mocidade. Quando nós descobrimos, aleluia, o potencial que tem aqueles que já têm uma experiência e somar, irmãos, com aqueles que têm o vigor, nós podemos descobrir que nada ataca, nada vai prevalecer contra, aleluia, uma igreja que sabe unir a experiência dos cabelos brancos com o vigor da juventude. Ela pode conquistar o campo que está à frente dela. Se você pode dar glória a Deus por isso, eu quero dar um minuto para você adorar o Senhor. E Deus falou comigo naquele dia, e Deus disse assim: tu lembra de quando Pedro e João correram para o sepulcro? E eu não me lembrava, mas eu digo: Deus, eu quero ler. E aí eu fui ler. E quando eu li, irmãos, o texto que fala da ressurreição de Cristo, a Bíblia diz que as mulheres chegam e anunciam para os discípulos: olha, o mestre ressuscitou, o túmulo está vazio. E a Bíblia diz que Pedro e João saem correndo, e quando eles vão correndo, a Bíblia nos diz que João, por ser mais novo do que Pedro, ele passa Pedro naquela corrida. E quando ele passa Pedro naquela corrida, consequentemente ele chega primeiro no túmulo. Só que quando ele chega na porta do túmulo, a sua mocidade, a sua juventude fez com que a falta de experiência não desse para ele coragem de entrar dentro do túmulo. Então ele para. Alguns minutos depois chega o velho Pedro, cansado, aleluia, tentando alcançar o moço. Não chegou primeiro porque o peso da idade já estava sobre os seus
seus ombros. Mas quando ele chegou, aleluia, o jovem que tinha chegado primeiro porque tinha mais força, não tinha coragem para entrar porque não tinha experiência. Agora quando chegou o velho, aleluia, que chegou mais tarde porque já não tinha o vigor da mocidade, mas tinha experiência, ambos entraram dentro do túmulo e disseram verdadeiramente: ele não está mais aqui, já ressuscitou. E eu quero lançar uma palavra profética aqui nesta noite. Gerações vão se unir neste lugar. Pessoas vão começar a entender, jovens aqui neste lugar. Os jovens vão começar a entender os anciões aqui neste lugar. E assim diz o Senhor para esta igreja: nenhuma barreira vai prevalecer, irão cair por terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado aqui. Só quem tem isso, mão santa para cima, dá um prato de vitória nesta noite. Glória a Deus. Antes de entrar no profético da palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero dizer algumas coisas aqui que nós precisamos aprender a entender, os jovens. Aleluia, Jesus. Por que, pastor, que o senhor diz isso? Porque na maioria dos casos nós olhamos, irmãos, para a mocidade da igreja e nós queremos que eles sejam na faixa etária que eles estão, que nós temos hoje. E nós cobramos muito dos jovens e queremos botar limites para eles. Só que nós esquecemos, pastores, de olhar para trás e ver quem nós era da idade deles. E muitas das vezes nós analisamos aqueles que ainda não têm a experiência que nós temos, com o olho frio, querendo, irmãos, muitas das vezes que eles têm as atitudes que nós temos. Mas olha, vamos olhar para trás e ver aquilo que nós fizemos lá atrás. Nós precisamos de alguém um dia que sentou do nosso lado. Precisamos de alguém um dia que disse: meu filho, senta aqui porque eu preciso conversar contigo. E se hoje eu estou aqui é porque eu tive alguém no começo da minha caminhada, que quando, irmãos, eu dava uma vacilada, ele não apontava o dedo para mim, ele não subia no altar e não usava o púlpito para dar uma marretada na minha cabeça, mas ele botava o braço por cima de mim e dizia: meu filho, eu preciso conversar contigo. Hoje eu procuro passar aquilo que eu recebia da igreja, irmãos, que eu cuido. Todos os jovens são meus filhos, porque meu filho para cá, minha filha para lá. Eu procuro tratar assim porque eu aprendi desta maneira. E hoje eu louvo a Deus pela liderança que eu tive, que soube me entender quando eu era um jovem inexperiente e conseguiu me preparar para o futuro na presença do Senhor. Aleluia. Entenda e compreenda. Eles podem não estar ainda 100%, mas é melhor ter eles aqui dentro do que lá na rua. É melhor ver eles aqui do que no mundo. Pode ter algum desvio de conduta, sim. Pode ser tomado por alguma curiosidade, sim. Mas vamos orar com eles. Vamos gemer com eles. Vamos ser um sacerdote deles. Porque eles têm promessa. E eles custaram o mesmo preço que nós custamos. Daqui uns anos, nossos cabelos brancos, nós vamos estar sentados, nós vamos ser eles pregando para nós, sendo usados, e nós vamos ver, valeu a pena pagar o preço por a vida deles. Aleluia. Se você pode dar glória a Deus pelos jovens desta igreja, exalta o nome do Senhor. Aleluia. Mas vamos para a mensagem desta noite. Suportar o dia mau. Paulo sabia que os dias da igreja seriam dias difíceis. Então ele coloca, irmãos, Timóteo, aquele jovem. E quando nós lemos as duas cartas que ele escreve para Timóteo, mais a
processo, eu vejo Paulo, irmãos, tendo uma preocupação com aquele jovem. Por quê? Porque Paulo sabia que ele ainda não estava 100%, mas ele tinha potencial. E quando, irmãos, ele escreve essa carta, a carta aos Efésios, que o autor veio para o jovem e para toda a igreja, ele encerra a carta dando os conselhos. E o conselho é: revistam da armadura de Deus. Para quê? Para que podeis suportar o dia mau, resistir, e havendo feito tudo, ficar firme. O que dá, irmãos, firmeza na vida de uma pessoa? Como eu já falei aqui, é a oração. Nós temos aqui este versículo conhecido, explorado, irmãos, pelos pregadores. Você conhece a história da nação de Israel? 400 anos, irmãos, dentro do Egito. 400 anos vivendo, irmãos, dentro do Egito. Uma vida, irmãos, ali 370, 360 anos, mais ou menos. Uma vida, irmãos, invejável Israel teve dentro do Egito. Por que invejável, pastor? Porque foram 360 anos que eles comiam do melhor do Egito, viviam na melhor terra do Egito, eram respeitados dentro do Egito. Só que quando cumpriu-se esse tempo e aproximava-se os 400 anos que Deus havia falado para Abraão, Deus permite, irmãos, que as coisas comecem a ficar difícil dentro do Egito para a nação de Israel. Eles mesmo assim não despertaram e deixaram passar mais 30 anos dos 400 e ficaram 430 anos ali dentro do Egito, irmãos. Mas a Bíblia diz que Deus cumpre a promessa para Abraão, e Deus tira a nação de Israel do Egito, liberta eles e dirige o rumo, irmãos, aonde? A terra prometida. No primeiro ano, irmãos, do deserto, Deus faz com que aquele povo acampe na península do Sinai. E por que eles ficaram praticamente um ano ali, irmãos, acampados? Deus estava preparando o seu povo, Deus estava, irmãos, orientando o seu povo. Foi naquele período